nenhuma razão por que o cristão não deve guardar o sábado. Eu quero 10. E eu quero pelo menos um que faça algum sentido. Vamos lá, então. Primeiro, eu já até citei. Porque eles descansam em uma pessoa e não em um dia. Mateus 11, 28 a 30. Segundo, porque o sábado tinha um caráter tipológico que apontava para Cristo, nosso verdadeiro descanso. Já começou fazendo o que eu já esperava, um tremendo malabarismo. Em nenhum momento em Mateus capítulo 11, verso 28, Cristo está declarando que aqueles que se achegam nele receberiam o descanso sabático ou que esse descanso que Cristo oferece substituiria o descanso sabático. O descanso aqui não tem nada a ver com trabalho, com esgotamento físico. O descanso aqui é simplesmente espiritual e isso ninguém nega. Cristo é sim o nosso descanso pela fé, o nosso descanso espiritual, mas em nenhum momento Cristo substitui ou anula o descanso sabático. Alguns até argumentam, em Cristo eu descanso todos os dias. Então você não trabalha nenhum dia da semana, não é? Não, mas em Cristo eu trabalho todos os dias. Eu não preciso guardar o sábado. Ué, então em Cristo você não tem descanso nenhum? Você é um escravo do trabalho? Que incoerência é essa? Quer dizer que em Cristo você tem o descanso espiritual, mas não tem o descanso físico. Outra coisa, porque Deus trabalhou no sétimo dia. Isso mesmo, está escrito. Está Gênesis escrito. 2:2. E havendo Deus trabalhado no sétimo dia, descansou nesse dia. Espera aí, e havendo Deus trabalhado no dia sétimo? E onde está escrito que você agora tem que trabalhar no sábado porque Deus trabalhou nesse dia? O que é muito trágico é que esse pensamento distorcido do Heresias Soares faz com que a palavra de Deus entre em contradição. Quando o Êxodo capítulo 20, dos versos 8 a 11, Deus é muito claro em dizer o porquê que o povo deveria trabalhar nos 6 dias e descansar no sétimo dia, ou seja, fazer nenhuma obra no sétimo dia, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra e tudo o que nela existe, e no sábado ele descansou, abençoou e santificou esse dia. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual foi a obra criadora que Deus fez no sétimo dia? Os animais? As árvores? As plantas? O mar? A terra? O homem? Que obra foi? Essa fala distorcida do Elias Soares se assemelha muito com a fala distorcida da serpente lá no Éden. Deus falou claramente: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que está no meio do jardim. A serpente vem perguntando: é verdade que Deus disse para você não comer nenhuma árvore que se encontra no jardim? Deus disse: não coma dessa árvore, porque certamente você vai morrer. A serpente diz: pode comer, porque você não vai morrer. Deus disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias Deus criou os céus e a terra. Elias Soares diz: não, pode trabalhar no sábado, porque Deus trabalhou no sábado. Percebeu aí a semelhança? E o que é mais engraçado? Pastor Eliseu Rodrigues, confirmando, está escrito, né, que Deus trabalhou no sábado. Que obra foi que Deus concluiu no sábado? Que trabalho foi esse? Simplesmente a criação do sétimo dia. É muito óbvio que para Deus ter concluído tudo em 6 dias e para existir o sétimo dia, Deus teve que criar o sétimo dia. Mas isso não significa que Deus trabalhou no sétimo dia, fazendo alguma coisa, criando alguma coisa nesse dia. E o propósito pelo qual Deus criou o sétimo dia, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas antes eu quero te mostrar o texto de Gênesis capítulo 2, verso 2, na versão NVI. Veja como fica claro. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Em nenhum momento o texto está dizendo que Deus trabalhou no sábado. Em nenhum momento o texto está dizendo que Deus fez tudo em 7 dias. O texto está dizendo que no sétimo dia, Deus já havia concluído a sua obra. E quando que foi a conclusão da obra de Deus? No sexto dia. 4. Porque nem Adão, nem mesmo os seus descendentes guardaram o sábado. Não tem um versículo mostrando que Adão guardou e nem tampouco seus descendentes. 5. Porque não existe em todo o livro de Gênesis um só versículo ou uma só ordem dizendo que Deus ordenou a guarda do sábado. Não tem.
O quarto e o quinto motivo é a mesma coisa, o mesmo argumento e a mesma falácia. Mas vamos lá, não existe um só versículo em Gênesis afirmando que Adão e seus descendentes guardaram o sábado, como também não existe um versículo afirmando que eles não guardaram. Mas existe um texto no Novo Testamento que revela o propósito pelo qual Deus criou o sábado. E veja, é o próprio Cristo afirmando: o sábado foi feito por causa do homem, antropos no grego, e não o homem por causa do sábado. O texto categoricamente indica que o sábado foi feito por causa do homem, ou para o homem, começando do primeiro homem, Adão. Agora raciocina, qual é o propósito, o objetivo de Deus ter criado um dia para o homem, para a humanidade, a começar por Adão, é claro, porque ele foi o primeiro ser humano criado, e santificado esse dia, e abençoado esse dia, para que o homem não desfrutasse desse dia. Seria mais ou menos assim: Deus criou o sábado para o homem, abençoou e santificou esse dia, para no fim das contas o homem não desfrutar desse dia, não descansar desse dia. Que sentido faz isso? E qual seria a necessidade de haver um texto em Gênesis afirmando que Adão e seus descendentes guardaram o sábado, quando temos o próprio Cristo afirmando que o sábado foi feito por causa do homem? Portanto, no contexto de Gênesis, a guarda do sábado não era nenhum problema, eles não tinham nenhuma dificuldade para isso, a descendência de Adão era livre para se guardar o sábado, diferente do contexto de Êxodo, quando o povo passou mais de 400 anos sendo escravos. E vivendo como escravos, não tinham direito a descanso e, consequentemente, se esqueceram da bênção do descanso nesse dia. E é por isso que o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se bem que em Êxodo, capítulo 5, verso 5, temos uma informação bem interessante. Enquanto o povo ainda estava sendo escravizado por Faraó, quando Moisés e Arão foi falar com Faraó, Faraó fez uma reclamação, dizendo assim, eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper os seus serviços. E sabe o que é interessante? É que essa palavra interromper aqui no hebraico é simplesmente a palavra Shabat, que dá a entender o descanso sabático. E aí fica a pergunta, será que o povo não tinha a intenção já de guardar o sábado, mesmo no território egípcio? Mas é só uma curiosidade, não estou afirmando nada, ok? Diferente desses aqui, que fazem afirmações infundadas. O vídeo ficou longo, vou encerrando por aqui. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.